Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Rudnick, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica, e o tema do vídeo de hoje é o cérebro, um universo em mutação. Vamos lá? Gente, quando a gente fala em cérebro, nós estamos falando em uma constante mudança. Por que que a gente fala mudança? O cérebro, como algo vertebrado, ele é semelhante para todos, mas ele é muito distinto nas capacidades e potencialidades quando a gente se refere em mutação voltado para a aprendizagem. Por quê? Porque ele começa a ter o fator desenvolvimento lá no período intrauterino, então no processo gestacional. E como é importante para uma mãe gestante ter uma alimentação saudável, ter uma rotina estabelecida para esse bebê, para esse cérebrozinho, esse desenvolvimento dentro desse universo de mutação com qualidade. Como é importante essa mamãe não fazer uso do cigarro, não fazer uso do álcool, porque tudo isso causa um prejuízo para esse cérebro. Então, hoje o vídeo é voltado para esse universo. Por mais parecido que sejam os cérebros, eles são muito distintos nas suas capacidades. E tudo isso se deve ao processo de mutação intrauterino também. E depois os estímulos iniciais. No processo intrauterino, muitos neurônios são produzidos numa forma muito rápida. Porém, o cérebro entende que alguns deles são apenas funcionais e que no período intrauterino mesmo eles são eliminados, para posteriormente serem reorganizados dentro de um processo estimulatório, que é o que a gente chama pós-nascimento ou a primeira infância, né? Que começa no período de 0 a 3 anos. Então, este momento também é muito importante para o cérebro. Quando ele elimina alguns neurônios, significa que ele está dizendo que eles não serão necessários para a vida futura. E isso depois, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar do quanto isso é importante para a atenção do ser, do sujeito, né? Ou da criança enquanto aprendiz também. Então, por isso que é importante nós tomarmos esse cuidado com o nosso cérebro. Claro que no período que nós somos crianças, né, é o responsável, a responsável que tem que fazer isso por nós. Mas o quão importante é a gente falar do cuidado que se tem que ter já na vida intrauterina para que depois os problemas eles não apareçam e precisem ser retomados de uma forma muito mais drástica ou com uma estimulação muito mais específica e às vezes mais dolorida, porque ela é a longo prazo, quando ele já nasce com algum prejuízo neuronal. O nosso cérebro, quando ele é pequeno, né, o cérebro humano, ele tem uma enorme condição de plasticidade, que é a nossa plasticidade cerebral, né? Então, de acordo com o meio em que ele vive, de acordo com o ambiente que ele está, o meio social, a estimulação, o desenvolvimento psicomotor, social, cognitivo, intelectual, familiar, o estímulo visual, o estímulo auditivo, enfim, tudo isso é muito importante. Quando isso acontece numa conjuntura saudável, esse cérebro tende a ter um desenvolvimento melhor, porque ele foi melhor estimulado, ou seja, as sinapses elas se compõem, elas fazem de um componente onde o cérebro vai dar conta de reagir melhor a esses estímulos. Quando infelizmente os estímulos não são adequados ou no período intrauterino esse cérebro sofreu alguma condição que não foi saudável para o desenvolvimento dele e esse prejuízo já está lá estabelecido, as estimulações precisam ser de ordem diferenciada, então elas precisam ser pautadas numa outra situação para que aquele cérebro comece a reagir. Nos primeiros anos de vida é muito mais fácil, o cérebro ele está muito melhor condicionado a receber esses estímulos, né? Porque ele está muito mais livre de qualquer estímulos externos, porque ele depende do universo adulto para receber estímulos. Então ele tem um link, um nível de aprendizagem muito melhor e muito maior. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve, né, aí no senso comum, na nossa fala diária, que
Depois de uma certa idade, não adianta a gente querer fazer curso de inglês, querer fazer um curso, enfim. Por quê? Porque já passei da idade, porque eu não aprendo mais com tanta facilidade. E realmente, gente, você ensinar para um cérebro na idade infantil uma segunda língua ou alguma habilidade nova é muito mais fácil do que você ensinar para um cérebro que já passou desse período, né, onde os estímulos são captados com uma frequência e um ritmo maior. Porém, isso não significa que o seu cérebro não aprenda. Significa que você precisa de estratégias diferenciadas para dar conta desse cérebro. E é muito importante a gente entender que o nosso cérebro ele está em constante aprendizagem desde o nascimento até o processo todo de evolução acontecer, até na nossa vida, onde a gente chega na melhor idade, né? Tem pessoas idosas que super dão conta disso porque o cérebro é muito bem estimulado. Então pode ser que a dificuldade ela aconteça num outro ritmo, mas ele está apto a aprender com certeza. Do ponto de vista neurobiológico, é importante a gente entender que todo o cérebro está em constante aprendizagem. O ponto primordial de tudo isso são as estruturas que dependem do sistema nervoso central, que a nossa aprendizagem ela depende do nosso sistema nervoso. E nós temos que ter claro que nós precisamos desse estímulo, porque nós estamos em constante mudança. Então tudo que acontece no meu dia a dia, todo estímulo feito, todo estímulo recebido, né, toda a ação feita para que o cérebro reaja é muito importante para que lá na frente essa mutação ela aconteça de uma maneira saudável. E também entender que o cérebro ele é uma coisa muito de cada um, é muito privado e vai depender da circunstância que aquele ser, das condições que aquele ser vai receber para que ele dê uma resposta. Então é muito importante a gente entender a mutação cerebral dentro de um fator neurobiológico que vai passar por um sistema nervoso central e que vão acontecer as sinapses para que a gente possa dar uma resposta, porque ela passa pelo processamento auditivo central para que a gente possa responder aquilo que realmente é importante para nós. E quando o cérebro não dá conta dessa resposta, também é importante que nós, enquanto seres, façamos a nossa observação, façamos a nossa intervenção e, se preciso for, procurar um profissional, alguém que possa lhe ajudar, porque algo realmente pode não estar certo nesse processo, tá, gente? Ficamos à disposição, vamos entender que nós estamos em constante mutação e o nosso cérebro também se condiciona a isso, tá? Curtam o nosso vídeo no canal, compartilhem e qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau!